Fui perguntado qual é o sentido desses cartões que eu envio e por que que eu envio esses cartões, o que que se faz com eles, né? Então, já que eu fiz páginas para os cartões, normalmente tinha um QR Code atrás do cartão, né? Que não estava levando para lugar nenhum, agora eu fiz as páginas correspondentes. Tem duas partes essa pergunta. Primeiro, essa prática que eu tenho de imprimir esses cartões e de dar, né, na medida do possível. O cartão faz parte da prática de dana paramita, né? Então é uma coisa que alegra a pessoa, normalmente, quando eu encontro a pessoa e dou um cartão desses. Então é uma oferenda de Dharma, já que eu não posso ensinar o Dharma, então a gente faz a oferenda de Dharma a partir da imagem do Dharma, da representação do Dharma. Então isso é uma prática de generosidade, né? Então eu tenho algum gasto para imprimir os cartões e daí eu entrego esses cartões de forma basicamente livre. Como eu não sou dono dessas imagens, mesmo aquelas imagens que elas estão totalmente livres de, né, de alguém querer deter um copyright em cima, assim, não fui eu que pintei, né? Então a oferenda mesmo é da impressão, né? A imagem é uma expressão do Dharma. A expressão do Dharma não pode ser, ela é colocada sob copyright, mas ela não pode ser colocada sob copyright. Mas a oferenda é essa movimentação dessa imagem para o papel e a oferenda desse papel que lembra o Dharma, né? Então o nome do canal é Tendril. Tendril significa interdependência. Eu tive a experiência de, em eventos do Dharma, receber imagens, e essas imagens elas me lembram do evento, elas me lembram de pessoas, elas me lembram de lamas, elas me lembram, né? Elas não têm só o conteúdo explícito da imagem, mas elas têm o contexto interdependente completo da imagem, né? Então essas imagens elas ganham essa dimensão de interdependência. Então a pessoa, né, pede a imagem para o canal aqui, e daí ela tem um objeto em casa que remete ela ao canal, que remete ela ao Dharma, que fica dizendo para ela: não seja um budista de internet, procura o Dharma de verdade. Então esse é um pouco o objetivo, né? Elas vão com uma aspiração, elas vão com uma dedicação de mérito, elas vão com voodoo, né? Então eu não tenho poder de consagração sobre essas imagens, mas elas vão com a interdependência das minhas aspirações, assim como qualquer pessoa que faça uma oferenda pode fazer essas aspirações. Tá, e tem uma pergunta assim que diz respeito a como é que se faz o uso dessas imagens no budismo, né? Então, no budismo Vajrayana, no budismo Mahayana também até certo ponto, meditar sobre a forma do Buda é uma meditação muito meritória. Então, a descrição do Buda com as marcas maiores e menores da perfeição dele, essa descrição ela é não racional, né? A expressão física do Buda também não é compreensível, né? Não é só a expressão mental do Buda que não é compreensível. A expressão de manifestação dele no mundo, ela nos remete ao Dharma, ela nos remete aos ensinamentos, ela nos remete... Tá tudo incluído, né? O corpo do Buda é a sanga, o corpo do Buda são os prédios, são as imagens e assim por diante. Outro dia também uma pessoa perguntou: os budistas são idólatras? Bom, do ponto de vista de uma tradição teísta que tem a noção de idolatria dessa forma, na qual as imagens sacralizadas são consideradas, isso é considerado um pecado, é considerado uma coisa errônea, com certeza o budismo é uma das religiões mais idólatras que pode ter, né? Agora, o sentido de idolatria, como eu aprendi lá no catolicismo, né, nossos amigos católicos também gostam de uma iconografia, gostam de bastante, assim como o cristianismo ortodoxo também, adoram, assim, os ortodoxos até tiveram um problema uma época com isso, mas hoje em dia eles voltaram a ter ícones, e né, no cristianismo católico tem muitos ícones e assim por diante. Eles fazem uma interpretação que eu considero um pouco mais bonita desse mandamento, né, com relação a... Nós estamos aqui falando de teísmo, né? No budismo não tem nada dessa discussão, mas dentro do teísmo tem essa discussão. Então essa discussão ela vai no seguinte sentido: idolatrar esse ícone de ouro, né, esse
que acontece na Bíblia, essa situação que eles começam a ter uma estátua de ouro, é isso que eles adoram e tal. Isso não é visto literalmente, porque a visão literal disso é muito pobre. A visão metafórica é muito mais profunda, muito mais... Então, por exemplo, esses pastores que são contra imagens, eles idolatram o quê? O dinheiro. Eles idolatram o dinheiro porque o dinheiro é a única forma de expressão de, parece, da pessoa se conectar com Jesus é fazer uma oferenda em dinheiro, ok? Então, isso é chamado de idolatria. Quando as pessoas põem fama, dinheiro à frente outros valores não cristãos, à frente dos valores cristãos, então isso é idolatria. Não é uma imagem que é uma idolatria, né? A imagem vai se tornar uma idolatria quando aquilo estiver na frente dos valores lá desse Deus deles e assim por diante, né? Mas a mensagem mais importante da noção de idolatria é quando a pessoa está dando mais importância para a carreira dela do que para Jesus Cristo, ok? Então, não tem problema dar importância para a carreira, mas se isso estiver acima né, da salvação e assim por diante, daí a prioridade da pessoa está equivocada, a pessoa está cometendo um pecado, né? Então, isso é parecido com refúgio no Dharma. Então, se a pessoa não tiver a prioridade no caminho budista, quando ela toma esses votos e tem esse interesse, então não existe noção de pecado, ela não está desobedecendo ninguém, mas ela está, né, quebrando, se ela fez o voto, ela está quebrando uma honestidade que ela tem com ela mesma e com a sangue, perante a sangue e assim por diante. Então é uma falta de... é uma falta de caráter, é uma falta de honestidade, é uma falta de... não é exatamente uma desobediência, né? Esse pecado tem um aspecto de desobediência. Então tem diferenças entre teísmo e não teísmo aqui. O budismo é não teísta, mas as tradições teístas que têm iconografia, elas têm explicações bonitas de por que aquilo não é idolatria. E aqui no budismo a gente não tem noção de idolatria. A gente tem essa noção de que o Dharma deve ser prioridade quando a pessoa põe outra coisa na frente. Quando ela está idolatrando o dinheiro, quando ela está idolatrando a fama, a beleza física, sei lá, mas o que, muita coisa no samsara, videogame, Coca-Cola, né? Eu sei perfeitamente que é botar Coca-Cola acima do refúgio. Essa idolatria, eu sou famoso por ela. Então, isso é idolatria. Agora, o uso das imagens, daí, elas nos lembram as formas dos Budas, e a forma dos Budas, elas são duas coisas. Então, elas são uma meditação em si só, quando a gente pratica o Vajrayana, estágio de desenvolvimento, então a gente se auto-visualiza ou visualiza o Buda à frente nessa forma. Então isso é usado diretamente como um suporte, né, para a nossa visualização, que é uma meditação que mantém essa imagem em mente. Okay? E essa imagem ela não está parada, assim que nem na imagem, mas ela tem uma vida, mas é uma forma de lembrar dessa prática. E de fato, no fim de cada prática de meditação desse tipo, né, que a gente usa a visualização de um Buda e assim por diante, a gente consagra o ambiente todo ao nosso redor, fixa essa presença dessa deidade no ambiente todo e através dessa interdependência, de um lembrar da interdependência, a gente sela isso com um mantra, sela isso com uma prece, tem uma prece específica para fazer isso, e se tem uma imagem, uma representação específica dessa, a gente consagra essa imagem também. Então essa imagem ela fica dotada da interdependência da prática, né? Então quando você tem uma imagem dessas, você leva para um professor que já fez essa prática e ele só de olhar, ele já consagra, mas algumas vezes ele escreve sílabas atrás, tem todo um processo de consagração que pode ter mais elaboração ou menos elaboração, mas de forma geral, apenas, né, deixar perto do professor enquanto o professor está ensinando já é uma forma de consagrar, né, esses objetos, esses suportes, essas coisas que lembram a gente do Dharma, né? Então esse é um dos objetivos da gente ter esses objetos. Aí, no caso desses cartões aqui em particular, o que acontece? Tem algumas coisas que eu imprimo que são restritas para quem eu sei que faz prática, do mesmo, mais ou menos, mesmo tipo que eu. Então, eu não mostro aqui no canal, né, de forma geral, eu não falo sobre isso. E eu mando um pouco de acordo com o que eu conheço da pessoa. Se eu não conheço nada, a pessoa pede cartão, eu tenho uns cartões gerais, assim, que eu mando para a pessoa e tal. Então é mais ou menos isso. Com isso eu aspiro que a pessoa tenha essa interdependência com o Dharma, e daí a pessoa guarda esse cartão em casa com um certo cuidado, né? Então,
Muita gente pergunta se é para botar no altar o cartão. Pode botar no altar, pode consagrar, levar para um professor, botar no altar, mas é uma coisinha um pouco pobrinha, né? Então, normalmente a gente quer o nosso altar, a gente pode começar de uma forma muito simples, mas a gente quer transformar ele, a gente tem que dar mais, né? A gente não vai cometer idolatria, que a idolatria é o quê? Aplicar mais na TV, dinheiro na TV do que no altar, aplicar mais na, sei lá, na viagem de turismo do que na viagem para fazer retiro, do que no altar. Então o nosso altar tem que ser, como a gente tem uma prioridade, tem que ser um foco da nossa, tem que ser um foco, a gente tem que demonstrar esse foco, botando nele mais tempo, mais oferendas, mais energia, do que a gente põe para outras coisas que a gente põe energia, tempo e assim por diante também. Então, senão é idolatria. Se a gente der mais importância para nossa guitarra, estou aqui olhando a minha guitarra, né? Então, eu comprei essa guitarra antes de estar no Dharma, né? Se hoje em dia eu vou comprar uma guitarra, eu penso, o que eu tenho no Dharma para comprar ainda? O que eu tenho de coisa que pode ser suporte para a minha prática, retiro que eu posso fazer? Eu, em 2001, eu fiz um retiro muito importante com o Shakdu Rinpoche, ou foi 2000 talvez, e eu vendi o meu pedal wah-wah, né? Eu tinha um wah-wah, um Crybaby, e eu me lembro até hoje de eu vender esse pedal. Não me fez falta nenhuma. Então, então isso seria ficar com o pedal acima do Dharma, seria idolatria, ok? Então, ok, a pessoa pode botar essas imagens, essas né, cartõezinhos que eu mando, mas eles a pessoa ganhou, tá, tem uma interdependência com a minha figura e o canal e o Dharma e assim por diante. Não acho que isso seja deva ser o mais importante, né? A pessoa tem que ir num centro de Dharma, ela faz uma viagem no centro de Dharma, ela compra alguma coisa na loja do centro de Dharma e quando ela se torna um praticante, fica um tempo na prática, ela conhece os artistas que estão dentro da comunidade, né? E daí ela pode encomendar uma coisa própria, assim. Então até tem um pouco essa coisa das imagens mais abertas e mais reproduzidas e das imagens mais fechadas. Então, no Vajrayana é indicado que você não mostre o seu material de prática específico para ninguém. Então, né, algumas imagens, embora a gente use de forma mais aberta, a gente pode ter uma imagem, uma forma específica daquela deidade, daquela prática que a gente faz, que aquela ali a gente não mostra para as pessoas de forma geral. Essa é a forma que a gente está usando na nossa prática. E aquela reprodução, aquela em particular, ela está sendo consagrada pela nossa prática, então a gente não vai vender depois, a gente não é considerado não virtuoso a gente vender. Então se a gente compra um melhor, manda fazer uma tanca, manda fazer uma... e não vai usar mais aquele suporte, né? A gente não vende depois isso daí. Então, sim, pode usar no altar, mas é um altar muito pobre, principalmente se for uma imagem central, uma dessas, né? Então não pode colocar como uma imagem secundária, assim por diante. Um uso que eu acho bem válido é como marcador de livro. Então algumas vezes a gente acha dentro do livro, né, essas imagens, daí lembra, né, tem essa imagem tal, tem esse contexto, né, do recebimento dessa imagem, assim por diante. E eu, já que eu estou no Dharma há um tempo, eu tenho, na verdade, eu guardo dentro de um pano, né, fechado, como se guarda texto no Dharma, a gente enrola, no budismo tibetano a gente enrola em pano de uma forma respeitosa, né. Então, todas as imagens que me dão, que eu não estou usando ativamente na prática, eu tenho um lugar que eu guardo elas, assim, né, elas ficam próximas ao meu altar, junto com outros objetos de prática que eu não estou em uso contínuo, assim, né. Então, elas ficam ali, de vez em quando eu vou ali e olho, nossa, isso aqui. Eu lembro, né, de circunstâncias e coisas no Dharma bem interessantes. Elas são todas mais ou menos desse tamanho aqui. Eu estou imprimindo no outro tamanho também, um pouco maior. E daí, né, a pessoa também pode botar na parede, pode fazer um quadrinho A5, né? Esses A5 que eu estou imprimindo. Às vezes eu já imprimi A3, A4, até tenho uma A2, mas daí como são temas muito específicos e geralmente eu dou só pra gente que eu conheço, que tá na coisa do Dharma, assim, há um tempo. Então, eu faço também essa... não é só esses cartões, né? Então, como eu conheço um pouco de como gerar esses arquivos e conversar com a gráfica para isso ficar mais ou menos ok,
O que é curioso, porque às vezes no centro de Dharma eles não têm essa capacidade de fazer com essa qualidade, assim, né? Então, ah, eles têm as imagens, às vezes, eles têm os originais muito bons, e daí não sabem fotografar, ou usam fotografias antigas, ou trabalham no Photoshop meio ruim, daí mandam um arquivo, daí eles não sabem, né, como mandar a cor, daí dá vários... Daí tu compra na lojinha, às vezes tu paga R$ 5 por um cartão desse, e é uma coisa ótima para contribuir com o Dharma, assim, mas a qualidade da foto, do cartão que eles dão, às vezes não é tão bom, assim, né? Então, ah, a minha ideia é fazer cada vez mais. Agora, esse mês teve bastante oferenda aqui no canal, então eu mandei imprimir 3.000 A5s, né? E eu tô mandando agora para pessoas, algumas pessoas que já me pediram no passado e para as pessoas que me pediram recentemente que eu não mandei ainda, né? Eu tô indo pouco no correio porque eu não tô saindo de casa, né? Como todo mundo não deve sair mesmo. Estou preparando essa pilha de envelopes aqui para levar agora no correio assim que der. Eu tenho um custo de correio, né? Então, as impressões, normalmente nesse caso agora eu recebi essa oferenda, então eu fiz essas impressões, mas eu faço na medida que eu consigo e eu tenho bastante material aí já. Agora, o correio tem um custo, assim, daí normalmente cobre também com essas oferendas, mas, bom, você pode pedir sem oferecer nada, eu não estou vendendo esses cartões, mas se você puder contribuir com o canal, puder fazer uma contribuição pelo menos para o custo de envio, já ajuda bastante. E daí o que você vai fazer com essa imagem é não jogar no lixo. Se você não quiser mais, você dá para alguém. E se você quer ficar com ela, você pode botar dentro de um livro, você pode deixar perto do seu altar. Você pode deixar na sua parede ou no seu altar, mas eu recomendaria investir um pouco mais e produzir umas imagens de mais qualidade, maior tamanho e com papel melhor, né? E originais, pintados mesmo por alguém, de preferência, se a pessoa conseguir, né? Aí custa caro, mas é um investimento que vale né, como suporte para a prática. E é importante entender que no budismo tibetano a gente tem essa noção, no Mahayana de forma geral tem essa noção de interdependência, e a gente usa esses suportes para a prática. E é basicamente isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundikwene Cherezi Wantenjin Jasoeza Pekajar Produten Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Duten Jurti Chimekune Pema Sambao Sasura Jenseno Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes in Darshinju Jigmetu Jutru Panangi Wachatungo Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tuten Jurti Emergesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Enenjoene Chimpote Payuri Nebadan de Basipechambundan Kusejan Senten Jurti Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol Depson Chinji Lapto Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinjelo Uma rumba Zaguru Pema CD Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Tia Papel Trojo Sung Não Guarda Miral do Sungele Show